Boa tarde. Novo estudo que iniciamos hoje no primeiro capítulo do livro Em Busca da Verdade, da série psicológica de Joana de Ângeles. E o tema é o título do primeiro capítulo, Estrutura Bipolar do Ser Humano. Como de hábito, vamos fazer aqui uma introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. O comentário à passagem da carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que está no livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. Ele nos escreve o seguinte: não será a Terra comparável a grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Emmanuel, como habitualmente aqui comentamos, sempre buscando nos convidar à autorreflexão, à análise, à busca do autoencontro da nossa verdadeira natureza, da natureza espiritual. E aí ele começa trazendo para nós esse questionamento em forma de reflexão. Não será a Terra um grande carro cósmico, onde o espírito se encontra em viagem educativa? Aqui tem dois pontos importantes para destacarmos. O primeiro deles, o estímulo à nossa visão e percepção da vida em termos espirituais. Ao analisarmos na perspectiva que alcança o globo terrestre, no qual, cientificamente falando, sabemos estar numa velocidade absurda ao redor do Sol, ele nos leva ainda a um segundo ponto importante: viagem educativa. Nós não estamos aqui de passeio, de entretenimento. A oportunidade reencarnatória nessa nave cósmica chamada Terra é para estudo, aprendizagem, crescimento, progresso, evolução. E ele continua: se a criatura permanece na abastança material, se por força das circunstâncias recebemos o depósito de facilidades no campo material, devemos perceber isso apenas à guisa de comparação em estarmos em aposentos nessa nave mais confortável, mas que naturalmente terão de ser abandonados. Então aqui, nesse parágrafo que separamos dessa mensagem à carta dos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, esses pontos são de muita importância para a nossa reflexão. Vamos para o nosso estudo dessa tarde. Estrutura bipolar do ser humano. A bipolaridade tem a ver com instabilidade, com altos e baixos, com estados de tristeza e de euforia. E como nós iremos analisar nesse estudo, sobretudo, as questões relativas ao consciente e o inconsciente em nós. O ser humano, começa Joana, é organizado
por complexos elementos que transcendem a uma análise superficial, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. De fato, a criatura humana traz na sua bagagem de experiências reencarnatórias, de viagem nessa nave planetária, uma série de aptidões, de desequilíbrios, de conquistas morais e de vícios, que não são apagados simplesmente, estão em nós. E é nesse material, muitas vezes, conflitivo com os ideais que trilhamos na presente encarnação, que vai fomentar esse campo complexo, complicado, difícil, desses elementos que não poucas vezes se conflitam em nós. E por isso Joana adianta dizendo, exigindo seguro aprofundamento nos seus elementos constitutivos. Ou seja, sendo necessário mergulharmos no autoconhecimento, na prática da meditação, da reflexão, buscando encontrar em nós, através desses recursos, a possibilidade de trilhar uma existência mais harmoniosa, mais equilibrada e, consequentemente, mais feliz. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, é facultar ao indivíduo a aquisição de sua totalidade. O estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Então aqui vai sendo trabalhado conosco essa perspectiva de realidade maior, o objetivo essencial da nossa existência. É facultar ao indivíduo a aquisição de sua totalidade, ter o controle e o domínio sobre essa totalidade, o que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. E como iremos ver, esses polos estão dentro de nós. A realidade física na qual nos envolvemos e que faz parte da realidade exterior a nós, servem apenas de pontos referenciais, de apoios para o nosso ideal autoconhecimento. Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos anima e animus. Então, há nesta obra várias referências e subsídios que Joana colhe na psicologia junguiana. E aqui ela faz uma referência abonando o conceito que Jung já trabalha nas suas obras. O ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar. Então não há como negar, dentro de nós, uma realidade de conflitos. Inclusive, quando no final desse parágrafo diz assim, que ocorre com os arquétipos anima e animus. Os arquétipos anima e animus são os subsídios psíquicos que trazemos no nosso inconsciente
das vivências em ambos os sexos, ora como homem, ora como mulher. Então, daqui já podemos deduzir que inúmeros são os conflitos decorrentes da falta desse trabalho de autoconhecimento e de direcionamento consciente do nosso espírito sobre essas estruturas mentais. Porque a questão toda, como nós iremos trabalhar, é que a mente, o psiquismo, não é o espírito em si. A essência espiritual da qual nós somos constituídos está além disso, está além dessas experiências e das aquisições que elas nos possibilitaram. O problema todo, às vezes, só ocorre quando há uma projeção de identificação desequilibrada sobre alguma dessas estruturas. Porque aí fomenta o surgimento de desequilíbrios psicológicos. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza, que também lhe é inerente. É fogo, né? Toda vez que nós nos percebemos direcionando de uma forma muito intensa certo nível de reprovação ou de exaltação a determinados aspectos do comportamento, da experiência que alguém está vivendo, cuidado. Porque nós podemos estar mascarando questões internas trazidas por nós de outras vidas e que não foram resolvidas. É por isso que, à medida que nós vamos despertando a nossa consciência de espírito eterno, a nossa maneira de viver, que passa a englobar e a perceber na diversidade das situações da vida em si mesma que nos apresenta, nós passamos a identificar nessa grande diversidade pontos de admiração, de respeito, de entendimento, mas não de conflitos. Não preciso eu aqui dizer que há uma referência implícita às questões homofóbicas. Alguém que passa de uma forma muito intensa a criticar e, mais do que isso, a estabelecer até atitudes de violência contra outros face à sua opção sexual. Toda vez que isso ocorre, vocês já devem ter ouvido isso, há um homossexual enrustido, gritando contra o outro que está se expressando em um comportamento que de alguma forma o incomoda. E ao incomodar e não procurar trabalhar o seu autoconhecimento e a percepção da vida em termos espirituais, se atira em expressar críticas ou agressões, pior ainda, contra o outro, sem perceber que o outro está sendo espelho. Eis a questão. Um eu opõe-se ao outro, eu, em términa luta interior. Um é consciente, vigilante. O outro é inconsciente, adormecido, que desperta acionado pelo seu oposto. Então, essa realidade de conflitos, de bipolaridade, caracterizada
nesse conceito que estamos aqui refletindo, está dentro de cada um de nós. Nós trazemos isso do passado. Mas que agora faça esse nosso encontro com o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, e com a psicologia de Joana de Ângeles, nós somos chamados e possibilitados a resolver. Que as pessoas que desconhecem a sua verdadeira natureza vivam aturdidas, conflitadas, angustiadas, infelizes, compreensível, totalmente. Mas nós, que estamos agora compreendendo e percebendo a vida por outro ângulo, pelo ângulo espiritual, aí de nós, como diz o apóstolo Paulo, se espera coisa melhor. Um se encontra na razão, outro no sentimento. A não vigilância e não saudável administração desse opositor se apresenta como desvario, que impede o raciocínio lúcido, a presença da razão. Então, esses conflitos, normalmente, emergem da parcela do nosso inconsciente, em forma de emoção incontida ou de sentimento, a conflitar com a realidade consciente na qual nos encontramos. A questão toda é que, se não houver a adequada vigilância e a administração, a condução desses focos emocionais para as conquistas ideais do presente, se não houver isso, os conflitos estarão emergendo constantemente em nós. O que podemos deduzir acontece com muita frequência com a maioria da humanidade. Conhecia Jesus as duas polaridades psicológicas do ser humano e por isso incitava-o, estimulava-o a amar tão profundamente que o seu gesto de afeição sublime e consciente estivesse em plena concordância com os seus arquivos inconscientes. Então aqui percebemos que a diretriz colocada pelo Cristo no Evangelho, aonde nós somos constantemente estimulados, incitados à prática do bem, do amor, da caridade, de uma forma a mais profunda possível, é o ideal dissolvente desses conflitos. É o ideal dissolvente. Aquele que não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento, induzindo as emoções fortes, descontroladas. Então, precisamos harmonizar esses dois polos para não sermos vítimas de nós mesmos. Porque o problema não está nos outros, nem na sociedade materialista, perturbada em que estamos inseridos. A questão só emerge em nós como conflito devido ao nosso passado. E na revelação espírita, nós temos os instrumentos, através da prática do bem e da caridade, a resolver essa questão.
Porque se não for resolvida, mais cedo ou mais tarde, nós seremos vítimas das expressões desorganizadas do sentimento. E isso irá se dar em várias áreas da vida humana, desde os relacionamentos familiares, desde o surgimento de doenças físicas, desde o nível de emoções estabelecendo pontes para a tristeza ou para a depressão. Os problemas são muitos. Mas o caminho de resolução é esse que estamos aqui compartilhando, dentro da psicologia de Joana, do Evangelho do Cristo. Na tradição religiosa, expressam-se como o bem e o mal, o anjo e o demônio, continuando na feição sociológica, em conceituação do certo e do errado, da treva e da luz, do belo e do feio. Então, nesse parágrafo que separamos, inclusive queremos aqui lembrar que apenas abordamos algumas partes desse tema no livro. Estimulamos muito a leitura de toda a obra. Adquira, nós estamos começando esses estudos praticamente hoje. Hoje é o segundo encontro desse livro Em Busca da Verdade. É um livro muito importante, vale a pena a leitura, a reflexão dele. Aqui, como dissemos, apenas compartilhamos alguns pontos. Então, na tradição religiosa, expressa-se como bem e o mal. O que aqui nós somos convidados é, de uma vez por todas, parar com justificativas para atitudes ou comportamentos que tenhamos em desacordo com a nossa consciência. Assumamos, porque isto é o resultado dos conflitos e das atitudes malsãs que temos tomado no passado, mais próximo ou mais recente, ou mais distante. Então aqui nós chegamos a esse ponto. Tudo aquilo que percebemos ainda como, de certa forma, característica de certa maldade, ou de certo desequilíbrio, de certo egoísmo em nós, assumamos, é nosso mesmo. E somente nós podemos e devemos resolver. O esforço consciente do indivíduo para autoconhecer-se, como resultado das tensões dos polos ativados, pelo interesse da integração, induz o indivíduo a um comportamento gentil, afável, compreensível das dificuldades e limitações do seu próximo. Então, o resultado desse esforço que viemos a fazer no trabalho do autoconhecimento, da autorreflexão, ampliará conscientemente em nós as possibilidades de melhor compreensão do nosso próximo, das dificuldades que os outros passam, sem ter mais aquela atitude simplicista de responsabilizar o diabo, os espíritos obsessores, ao materialismo do mundo em que estamos. Não. Na medida em que nós, humildemente, procurarmos identificar em nós a verdadeira e única causa dos distúrbios ou desequilíbrios emocionais,
que ainda trazemos, à medida que fizermos isso, iremos nos tornar mais afáveis, mais gentis, mais compreensivos com os outros. Iremos ter aquele olhar de piedade, de misericórdia quando os outros erram. Porque de imediato perceberemos que o erro poderia ser nosso também. Enquanto permanece essa dissociação, essa fragmentação, esse desconhecimento da consciência, invariavelmente se tomba na cisão da personalidade, da qual irrompem os transtornos neuróticos que atormentam. Então, é isso. Depende do esforço, do trabalho que façamos nessa mudança de percepção da vida e de nós mesmos, agora do ponto de vista da imortalidade da alma, para não sermos mais vítimas das cisões, das rupturas na nossa personalidade, de onde irrompem os transtornos neuróticos, que não são poucos. A maioria das pessoas vivenciam isso. Para termos uma ideia, se dá naquelas situações onde, por exemplo, a pessoa tem tudo o que a maioria da criatura humana desejou na vida. Tem uma boa família, tem uma boa renda, uma boa estrutura econômica, tem as possibilidades de usufruir na experiência humana a saúde física, e não obstante, se percebe inúmeras vezes triste e conflitado, neurótico, ansioso, estressado, e não consegue identificar as causas para tanto desequilíbrio emocional. Aqui fizemos apenas uma síntese de como a coisa se apresenta. Porque em uma incidência menor está no comportamento agitado, ansioso que temos e que não haveria mais necessidade de termos e que precisa ser resolvido. Porque a causa, a origem está em nós, não está nos outros, nem nas situações. Mas na medida em que levarmos a sério a reflexão, a vivência do bem e da caridade, a prática da meditação, nós iremos dedetizando um a um esses campos de bipolaridade que trazemos pelo nosso passado delituoso. É esse o objetivo maior desses estudos. Aqui nós concluímos essa primeira parte, no primeiro capítulo, que ainda continuaremos no primeiro capítulo, no próximo encontro. Agradecemos aos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde a todos.